está te dando saúde, renovando as tuas forças, dando esperança para o teu coração. Hoje, nessa noite, Deus está realizando milagres aqui nesse lugar, milagres na tua casa, aqui nessa casa, no meio da tua família, e isso tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então a minha fé, ela não move a mão de Deus. Em terceiro lugar, amados, quando eu tenho essa afirmação como clichê verdadeiro e espiritualizo às vezes isso na minha vida, isso pressupõe que o meu coração é mais compromissado do que o coração de Deus. Como se Deus estivesse menos preocupado comigo do que eu mesmo com as coisas que estão ao meu redor e cercando a minha vida. Você acha que ama mais o seu filho do que Deus ama? Você acha que ama mais o seu filho do que Deus ama? Você acha que ama mais o seu casamento do que Deus ama? Você acha realmente isso? Vou dizer para você que hoje, nessa noite, Deus está trabalhando na sua vida o tempo todo. O tempo todo. Deus está cuidando de você o tempo todo. Deus está cuidando da tua família o tempo todo. Deus está cuidando dos teus filhos o tempo todo. Aleluia. Então por que você ora? Se eu sei que Deus está trabalhando, por que você ora? Eu posso dizer para você por que você ora. Você não ora para Deus começar a trabalhar. Não é para Deus começar a cuidar da tua vida, mas você ora para que você seja livre da ansiedade, na realidade, de que Ele não está cuidando. Porque nós somos muito ansiosos. Nós vivemos com preocupações que fogem ao controle da nossa vida, que fogem à capacidade que você tem de resolver. E Deus está dizendo para você aqui hoje, nessa noite, quando isso acontecer na tua vida, entrega tudo para mim, porque eu tenho o poder para realizar qualquer coisa na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E esse projeto, amados, que muitas das vezes, que nós temos de achar que a fé, ela move a mão de Deus, se torna às vezes um projeto egocêntrico na nossa vida. Por quê? É a tentativa de instrumentalizar Deus. O que é instrumentalizar Deus? Para que Deus faça, na realidade, aquilo que eu gostaria que Ele fizesse. Porque quando eu oro, às vezes, nós fazemos isso, a gente tenta convencer, a gente tenta comover e a gente tenta conquistar a Deus através da nossa oração. Comover, conquistar e convencer a Deus a respeito daquilo que a gente quer. Nós oramos muito fazendo isso na nossa vida. Deixa eu te dar um anúncio aqui hoje, nessa noite. Deus não é um poder que você pode manipular. Você não consegue manipular a Deus. Primeiro, porque Deus é soberano. Ele faz aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Aleluia. Nós aprendemos isso. Então você já tem uma noção mais ou menos do que é fé, hoje, nessa noite. Então eu vou lá para Gênesis capítulo de número 12. Abra novamente para Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Nós vamos ver como é que a gente consegue viver uma vida de fé. Diz assim o texto: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O texto de referência na nossa festividade durante esses 4 dias desse congresso diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus chama esse homem chamado Abraão. E quando Ele chama Abraão, Ele diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é assim que Deus fala para ele? Eu vou te mostrar, Abraão.
certamente, quando Deus chama Abraão, nessa grande chamada, Abraão deve ter questionado a Deus, porque fica um tanto quanto, para a nossa lógica humana, incoerente procurar entender essa chamada. Meu Deus, Deus está chamando alguém, né, de dentro da sua zona de conforto, no meio da sua casa, para ir para um lugar que ele não conhece. E diz assim a palavra do Senhor que Deus faz isso com Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão certamente deve ter dito para Deus: Deus, eu preciso de informações, Deus, mais informações. Eu não estou entendendo para onde, Senhor, para onde eu vou, Senhor. E Deus é econômico nas palavras, porque às vezes Deus não fala tudo aquilo que vai fazer na nossa vida, mesmo porque Ele não precisa dar satisfação para mim e para você. Deus não é um Deus que vive dando satisfação daquilo que Ele vai fazer. E Deus é econômico com Abraão. Abraão, vem comigo, Abraão. Para onde, Senhor? Não faz muita pergunta, Abraão. Vem comigo, Abraão. Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E Deus, e Abraão, ele questiona certamente. Ele deve ter tido uma conversa com Deus, e ele questiona a Deus: Deus, eu preciso de informações. Na realidade, nós precisamos de informações, porque a gente precisa disso na nossa vida. Eu tenho algumas compreensões e algumas suspeitas porque a gente precisa de respostas para muitos questionamentos que nós temos na nossa vida, como Abraão deve ter tido quando recebeu a chamada do Senhor. Primeiro, nós somos viciados em controle. Nós queremos controlar as coisas. Eu não quero, amados, na realidade, que ninguém decida por mim o que eu tenho que fazer. É assim que a gente pensa. Nós não queremos saber de pessoas manipulando a nossa vida. Certamente Abraão deve ter imaginado: meu Deus, eu vou para onde? Para que lugar? A viagem vai ser longa. A viagem ela vai ser curta. Eu vou enfrentar lutas, vou enfrentar batalhas. O que eu vou? Não faça muita pergunta, Abraão. Vem comigo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, nessa noite? Receba um chamado do Senhor e não pergunte muita coisa, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Aleluia. Na realidade, nós queremos controlar as coisas. Nós queremos controlar filho, queremos controlar maridos, queremos controlar esposas, queremos controlar a situação. Mas a gente não gosta de viver na mão dos outros, porque quem vive nas mãos dos outros está sujeito a obedecer aquilo que os outros querem. E nós vamos aprender aqui hoje, nessa manhã, que viver pela fé e ter fé é depender totalmente desse Deus. E muitas das vezes, em momentos que Ele não vai dizer nada para você. Aleluia. Primeiro, nós somos dependentes de controle. Segundo, nós somos dependentes de certeza. Nós precisamos de certeza. Nós queremos saber se vai dar certo as coisas. E às vezes Deus fala comigo, com você, e não dá muita certeza. Ele não revela muitas coisas para mim e para você. E às vezes isso traz confusão ao coração e à mente, porque o nosso Deus é especialista às vezes em ficar em silêncio e não falar nada. Você ora e Deus não fala. Você clama e Deus não fala. Você jejua e Deus não fala com você. Deus não vai falar, irmãos, porque quando Ele tem um plano para a minha vida e para você, Ele vai revelando aos poucos para a minha vida. Sabe por quê, amados? É para eu e você não atrapalharmos o agir dEle na nossa vida. Nós somos dependentes de certeza, mas também nós somos dependentes de garantias. Nós queremos garantias. E outra coisa, nós queremos explicações lógicas para as coisas. E às vezes Deus não dá explicação. E quando não muito, Ele fala algumas coisas que fogem à nossa lógica. Por quê? Às vezes a gente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas aconteceram na minha vida? Eu vi meu amado dando seu testemunho aqui. Ele também evidenciou claramente as coisas que ele passou na sua vida, como o pastor Júlio também passou. E existem na nossa vida inúmeros porquês.
e nós queremos explicações. Por que isso, Senhor? Porque essas coisas estão acontecendo comigo. Nós carecemos disso. Nós queremos controle da situação. Uma coisa eu aprendi, amados: o passado você não consegue mudar. Você não consegue mudar. O futuro você não sabe na sua vida, e por não saber do futuro, isso te traz algumas indagações que você vive pedindo a Deus explicações. Meu Deus, como será o meu futuro amanhã? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com meus filhos? Eu vou dizer para você aqui hoje, nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar para te ensinar hoje aqui nessa noite a entregar a tua vida e tudo que você tiver nas mãos dele aqui hoje nessa noite, e não pedir explicações para Deus sobre aquilo que ele vai fazer na tua vida. Oh, aleluia. Uma outra coisa que eu aprendo com Abraão também nessa caminhada é que nós somos melindrosos e às vezes nós somos mimados também. Quantos aqui tem sonhos na sua vida? Quantos têm planos aqui na sua vida? Quantos estão imaginando um futuro assim maravilhoso para você? E quando isso não acontece? E quando os planos eles ficam frustrados? E quando o futuro não acontece como você está esperando que aconteça? Aí a gente geralmente diz assim: Deus não me ama, Deus não está me vendo. Eu sou crente, eu vou na igreja, eu estou lá, eu estou no congresso, né, sobre fé, eu vou lá, eu tenho fé. Por que isso está acontecendo comigo? Nós somos melindrosos, nós somos mimados, mas Deus quer falar comigo e com você aqui hoje, nessa noite. Entrega a tua vida nas minhas mãos, entrega o teu caminho para mim hoje, nessa noite. Confia em mim nessa noite, deleita-te no Senhor hoje, nessa noite, e Ele vai conceder aquilo que deseja o teu coração, a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais a tua vida, todas as coisas, quer sejam elas quais forem na tua vida, Ele vai realizar, e Ele vai fazer isso tudo para a glória do nome dele na tua vida. Mas esse mix aqui que nós falamos com os irmãos, a necessidade de controle, a necessidade de certezas, a necessidade de garantias e a expectativa de futuro, amados, atrapalha muito a nossa vida e tira o nosso sono. Essa é a realidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer o amanhã. Foi assim que Deus fez na vida de Abraão. Abraão tinha tudo. A Bíblia diz, se você for ler o histórico aqui de Abraão, um homem rico, um homem poderoso, um homem que tinha controle sobre empregados, um homem que dominava ali aquela parte do Oriente. Conta a história dos hebreus que Abraão era um homem muito rico. Aí chega um dia, Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? O seguinte: Abraão, até hoje você tinha o controle da tua vida, até hoje você sabia das coisas, até hoje você tinha resposta para todas as tuas perguntas, mas agora, Abraão, me dá o controle da tua vida. Sou eu que vou controlar a tua vida agora. Vem comigo, Abraão, agora. Por quanto tempo, Deus? Vem comigo, Abraão. Para onde, Senhor? Vem comigo, Abraão. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje, nessa noite? Você pode ter até 20, 30, 40 anos de crente, mas há momentos da nossa vida que Deus tem que dizer assim: para, vai arriar as tuas armas agora, me dá o controle da tua vida, porque eu vou controlar você agora, e você vai andar segundo aquilo que eu quero para a tua vida. Diga para o seu irmão com bastante carinho: Deus está pedindo o controle da tua vida. É difícil. A gente quer controlar, a gente quer garantias, a gente quer certeza. Meu Deus, por isso que a gente fica tão ansioso assim. É por isso que a gente fica com tanta ansiedade. Isso corrói a nossa vida na parte espiritual, no nosso físico. Tem gente que fica enferma, irmãos, por causa de ansiedade. A pressão sobe, a coluna dói, os rins não funcionam. Ansiedade. A Bíblia diz assim, Filipenses capítulo 4: não estejais ansiosos por coisa alguma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar diante de Deus e dizer para Deus nessa noite: meu Deus, o controle da minha vida está aqui, eu entrego para as tuas mãos. Controla a minha vida aqui hoje, nessa noite. Glória a Deus. Você quer ser controlado pelo Senhor hoje, nessa noite?
disse assim para Abraão: Abraão, o teu controle acabou. Teu controle acabou. Porque entra aí a soberania de Deus. E quando Deus estabelece a soberania dele, Ele vai dizer para mim e para você que hoje, nessa noite: até hoje foi a sua vontade, agora vai ser a minha vontade. Até hoje foi a sua vontade, mas agora é a minha vontade. É entregar a tua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você planejou, aquilo que você idealizou, aquilo que você sonhou, e dizer para Deus: está no teu altar aqui hoje, nessa noite. Eu entrego. Eu lutei até o dia de hoje e eu vi que não deu certo, então eu entrego para ti hoje, nessa noite. Você quer entregar esse controle para Deus aqui hoje, nessa noite? Deus não fala assim com todo mundo, amados. Tipo assim com Abraão, né? Abraão, ele vai dizer assim: Júlio, sai da tua casa, sai da tua parentela, deixa a tua casa, né? Ele não vai fazer isso, porque ali foi específico. Mas há momentos na nossa vida que nós percebemos que as coisas fogem ao controle da nossa vida. As coisas não têm explicações, e o futuro, às vezes, ele começa a desmoronar na nossa vida. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente planejou não vai dar certo. As perdas, amados, na nossa vida fazem a gente perder o controle e a gente se sente vulnerável diante das circunstâncias. E a gente pergunta: foi Deus que fez isso? Na realidade, ou não foi? Deus causou o acidente ou não? Você quer resposta, né, para isso, né? Você quer certeza? Você quer explicações? Não é isso que acontece conosco? A gente busca explicações para essas coisas. Aí a gente entra na fé. O que é fé, amados? A fé é essa experiência que nos é possível quando a gente se vê, amados, diante de situações, e quando a gente se vê sem as rédeas nas mãos, e a gente perde o controle de tudo, e a gente descobre que não controla nada na nossa vida. É nessa hora que entra a fé. Aí a gente descobre que não controla. Eu pensava que controlava, mas eu não controlo as coisas. Fugiram ao controle da minha mão. É nessa hora que começa a fé. É nessa hora que eu sei que eu não controlo a minha vida, que eu não controlo os meus filhos. Eu não sei nem o dia de amanhã, não sei se estarei vivo amanhã, não sei se voltarei para casa. Você também não sabe, você não controla essas coisas. Mas quando eu entrego isso nas mãos de Deus, eu descanso o meu coração, eu descanso a minha vida, e eu descansando em Deus, eu tenho uma certeza de que eu tenho Deus que me ama. Nós cantamos aqui hoje, nessa noite, que cuida de mim. Não somente cuida de mim, mas também cuida daqueles que eu amo, cuida da minha família, cuida da minha vida, cuida dos meus sonhos, cuida dos meus planos. E eu tenho aprendido na minha vida isso claramente, que Deus, Ele vai realizando as coisas na minha vida. Como eu disse para os irmãos, Ele dá muita satisfação para mim, para você, daquilo que Ele está fazendo, mas na certeza de que a vontade dEle, conforme diz Romanos 12:2, é boa, é perfeita, é agradável diante da minha vida. Talvez não seja aquilo que eu quero, mas se é aquilo que Deus quer, então é o melhor para a minha vida, é o melhor para você, é o melhor para todos nós aqui hoje, nessa noite. O que é fé? Fé é essa experiência, amados, que nos é possível quando a gente se vê assim as rédeas da vida nas mãos, e a gente perde a ilusão que controla alguma coisa nesse mundo, nessa vida, inclusive dentro de você mesmo. A segunda coisa, amados, que eu consegui entender com relação à questão da fé, é que fé é aquela experiência que nos é possível quando as nossas lógicas, as nossas explicações e certezas na nossa vida não dão conta mais de nos sustentar na nova situação que a gente se encontra. É diferente daquilo que eu planejei, e eu não consigo explicar determinadas coisas na minha vida.
Quando a gente não sabe o que está acontecendo, o porquê vai acontecer essas coisas, quando as explicações fogem da nossa mente, eu não consigo explicar, aí entra o momento da fé. É hora de crer, é hora de entregar novamente para o Senhor. Diga-se para o Senhor, está o Senhor com bastante carinho, é hora de você entregar tudo nas mãos de Deus nessa noite. Glória a Deus. Em terceiro lugar, amados, o que é a fé na questão da compreensão de Abraão? É a experiência que nos é possível quando o futuro que nós tínhamos imaginado se desmorona diante de nós, e aquele sonho desaparece como uma nuvem de fumaça diante da nossa vida, e a gente cai no vazio e dá de cara com outro cenário, com outro quadro que não necessariamente é aquele quadro que nos agrada. Não agrada a mim e nem a você. É a hora da fé, é a hora da gente crer que Deus tem o melhor para a nossa vida. Quando a gente perde o controle e a certeza e as respostas da nossa vida, é hora da gente entregar para Deus. Foi o que Abraão fez. Deus falou com Abraão: vem comigo. Mas para onde, Senhor? Eu levo a Sara ou não levo? Eu levo mala ou não levo? Levo roupa de frio ou levo roupa de calor? Para onde, Senhor? Abraão, não faz muitas perguntas. Não faça perguntas, Abraão. Vem comigo. Deus está dizendo para você aqui hoje, essa noite: vem comigo para uma jornada de fé. Jornada que às vezes não deixa a gente ver o amanhã, porque às vezes Deus não nos revela o amanhã. Mas com Deus, amados, eu posso enfrentar qualquer coisa nessa vida. A Bíblia me diz claramente isso, e ela me respalda para fazer esse tipo de afirmação. O passado já disse para os irmãos: eu não posso mudar. O presente às vezes é doloroso e angustiante, e às vezes difícil de ser digerido. O futuro, o meu futuro e o teu futuro estão intactos na mão de Deus, aleluia. E se você for com Deus, aleluia, se prepare, Deus tem coisas gloriosas para a sua vida. Se prepare, Deus tem coisas gloriosas para a sua vida. Em quarto lugar, amados, eu compreendi a questão da fé, e por definição dizendo o seguinte: o que é fé? É colocar-se nas mãos de Deus e dizer para Ele: Deus, eu não tenho controle de nada, me perdoe a minha pretensão de achar que controla alguma coisa. Eu não estou entendendo nada, porque às vezes a gente não entende porque Deus não dá explicação. Eu não sei nem o que fazer, né? E o que eu imaginava no meu futuro não vai acontecer, eu tenho certeza disso. Mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu vou descansar na tua vontade, porque a tua vontade é melhor para mim. Glória a Deus. Talvez os irmãos tenham ouvido aqui hoje, nessa noite, ouvir uma coisa diferente disso, mas você vai sair daqui hoje, nessa noite, entendendo que a sua fé, ela não move a mão de Deus, porque Deus está trabalhando pela tua vida. E a Bíblia me diz um texto, vamos lá, em Hebreus,